Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa que nos acompanha online. E já falamos muito sobre execução orçamental. E eu gosto de lhe chamar, para além de execução orçamental, uma espécie de teste do algodão para perceber qual é a diferença entre a propaganda e a realidade. E eu queria ser um bocadinho mais concreta do que alguns dos outros senhores deputados foram até agora, porque nós, de facto, estivemos aqui a discutir tetos e tetos de execução orçamental. Eu gostava de ir um bocadinho mais ao detalhe. E, para isso, fui repescar uma pergunta que, aliás, já tinha feito ao Sr. Ministro da Economia e fui buscar aqui um panfleto ou uma apresentação de PowerPoint que o Sr. Ministro da Economia traz, que fala em, eu cito, cronologia das medidas de apoio à economia no âmbito da Covid, era o ponto de situação a 10 de dezembro e falava precisamente em 22 mil milhões de euros de apoio à economia até ao dia 10 de dezembro. Aliás, o Sr. Deputado João Paulo Correia já falou aqui neste número. E imagine, eu começo logo pelo princípio, diz assim, tesouraria, imagine tesouraria das empresas, alívio fiscal e contributivo, 3.900 milhões de euros. O Sr. Ministro, imagina a minha surpresa, quando eu vou ver à Direção-Geral do Orçamento e vejo que a 31 de dezembro do ano passado, ou seja, pouco mais de 15 dias depois deste reporte, diz-se que, em relação à Covid, houve apenas uma redução de receita de 1.426 milhões de euros. E eu comecei com o Sr. Ministro que gosta de gráficos, até lhe pus isto num gráfico, não é como os gráficos do Governo que eu vi aí a circular. Aqui começa em 0 e, pronto, a escala é razoável, mas mesmo assim, veja, o alívio fiscal e contributivo que a DGO reporta é de apenas 37% daquilo que o Sr. Ministro da Economia reportava 15 dias antes e que o Sr. Deputado João Paulo Correia, aliás, já aqui utilizou. Eu tenho os documentos todos. E eu gostava, alívio fiscal e contributivo, eu suponho que seja uma redução de receita. Não vejo como possa ser outra coisa. Parece-me evidente que não pode ser outra coisa. Eu gostava de saber a explicação para a disparidade entre os dois números. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças para responder, por favor. Não, eu acho, muito obrigado, Sr. Presidente, e felicito também a Sra. Deputada pela questão, por estar a colocar questões relevantes e concretas e não estarmos a discutir questões que nunca acontecem, a não ser quando o PSD foi apanhado desprevenido e este ano, mais uma vez... já terminar. Quanto tempo é que tenho? Ok. E em vez de colocar como o PSD que anunciava o pior, que a receita ia cair de forma catastrofista e que o orçamento ia ter problemas, admito que o PSD agora esteja mais satisfeito, porque agora, de facto, a pandemia está a ter mais impacto neste primeiro trimestre e, por isso, como o PSD, a execução orçamental vai ficar com mais despesa e vamos ter um déficit mais alto, agora é que o PSD fica satisfeito porque temos um PSD mais elevado e pode começar a voltar aos seus anúncios catastrofistas sobre a execução orçamental e que tudo vai correr mal. Mas agora, voltando à sua questão, que é uma questão muito relevante, também ajuda a ilustrar esse ponto. Ou seja, e aqui, se fosse necessário, se o Sr. Secretário de Estado, que tem este conhecimento melhor, mais de detalhe desta informação, for acrescentar uma coisa. Quando o Sr. Ministro da Economia anunciou foi o que se pôs à disposição das empresas caso se quisessem candidatar. Qual era o potencial se as empresas se candidatassem ao diferimento dessa receita que estava prevista no âmbito do IVA, das contribuições, qual era o valor que as empresas podiam candidatar. Isso é o que tem que estar previsto. E é isso que, em geral, o orçamento tem que prever e o planeamento de financiamento tem que prever. Porque as empresas, depois fica ao critério das empresas aderir ou não. O que de facto acontece é que, e é muito relevante e também neste contexto, é perceber que as empresas aderiram, em parte, a esta medida. A crise, e aqui é um aspecto que eu não referi na parte do IRS e do IRC, está a ter um impacto muito desigual e diferenciado entre setores na nossa sociedade. Sabemos porque é que o IRC cresceu 3% no ano passado, apesar de uma queda histórica do PIB. E a razão que se dá é que houve um forte apoio à manutenção do emprego e as empresas mantiveram os postos de trabalho, por um lado. Em segundo lugar, também é muito importante que os setores de rendimentos de salários mais elevados que pagam IRS foram relativamente afetados do que os setores onde os salários mais baixos, e isso afeta o IRS. E também ao nível do IRC, porque é que o IRC teve um comportamento muito melhor do que era antecipado, apesar de nós termos posto ao serviço das empresas a possibilidade de diferirem os pagamentos por conta
para o ano que vem, não tinham que fazer pagamentos por conta este ano e podiam só liquidar o IRC no ano que vem. Isso foi colocado à disposição da empresa, mas muitas empresas, o impacto da crise de facto também é diferenciado. As empresas que pagam IRC a nível elevado foram menos atingidas e essas empresas preferiram entregar as verbas dos impostos ao Estado e não pagar mais tarde. E isso explica que também aqui o IRC teve um comportamento bastante melhor do que esperado, porque os setores que foram mais atingidos são os setores que suportam menos, em termos relativos, menos IRC. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles, sendo certo que dispõe ainda de mais 30 ou à volta disso segundos e, portanto, faço favor. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu, portanto, posso então presumir que estes 2.500 milhões de euros de diferença são o valor que as empresas poderiam não ter pago em impostos ou contribuições, mas escolheram pagar. E, portanto, quando o Governo anda aqui a falar em 22 mil milhões de euros de apoios, na realidade não chegou sequer a 20 mil milhões. Porque, segundo o Sr. Ministro, as empresas podiam ter aproveitado, podiam ter-se candidatado, mas escolheram pagar mais 2.500 euros em impostos e contribuições. Portanto, é uma boa informação para o Sr. Ministro da Economia e das Finanças e para o Sr. Deputado João Paulo Correia, é que afinal não estamos a falar de 22 mil milhões de euros, estamos a falar de 19.500 milhões de euros, porque as empresas escolheram pagar mais impostos. Eu não sei o que as empresas dirão depois quando forem informadas disso, mas é isto que o Sr. Ministro acabou de dizer. E já agora gostava também de saber, porque este é muito interessante, este slidezinho do Ministro da Economia. Diz assim: manutenção do emprego, layoff simplificado, apoio à retoma progressiva e incentivo à normalização, 1.700 milhões de euros, 12 de dezembro de 2020. Ora, aquilo que nos traz aqui hoje o Sr. Ministro até 31 de dezembro, eu fiz a soma, é apenas 1.279 milhões de euros. Portanto, há aqui 500 milhões de euros de diferença. Eu suponho também que foram as empresas que não quiseram, mas isto estava ao dispor delas. Elas é que não precisavam, pronto, os apoios estavam bem. É isso? Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças para responder. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela questão que colocou. Eu não tenho presente o quadro que apresentou, mas há diferentes questões que é importante ter em consideração. Por um lado, o que apresentei aqui foi do lado da despesa. Há também um apoio às empresas do lado da receita, previa isenções contributivas. Não. E ali está a confundir alguns conceitos. Por um lado, é a diferimento de contribuições, é uma questão que vimos há bocado. Agora, o Sr. Ministro da Economia, no âmbito do layoff, o que tem é a fundo perdido, que são isenções de contribuições para as empresas, que as empresas suportam trabalho. Este quadro não explica o que é fundo perdido e não diz isso. Sim, mas a parte do layoff é fundo perdido e, portanto, as isenções de contribuições também contam para este valor que está a ser considerado superior ao que eu apresentei aqui de execução das medidas do layoff. Depois há outra coisa que temos que ter presente, é que o layoff, e para gáudio do PSD, o Estado agora vai gastar muito mais e o orçamento vamos ter um déficit mais elevado em 2021 e aí o PSD pode voltar ao velho discurso de que vai tudo correr mal, é o discurso do diabo catastrofista, porque em 2021 de facto vamos ter que gastar muito mais em layoff e apoio à reforma progressiva e, como dei nota, só nos números que temos até ao princípios de fevereiro, mais de 200 e tal mil trabalhadores, eu posso dar aqui um número concreto de apoio, já houve 212 mil trabalhadores de repente, por causa no layoff, só apenas no layoff simplificado. Portanto, aí vamos ter que reforçar muito as despesas e os apoios nestas áreas, muito para além do que estava previsto, porque vamos ter que intensificar muito os apoios, quer no layoff simplificado, quer ao longo do semestre todo da reforma progressiva, porque estas empresas que vão agora para o layoff, muitas delas a seguir vão qualificar-se para o apoio à retoma progressiva e vão ter mais apoios durante vários meses e, portanto, toda a execução destes programas que temos, quer do layoff simplificado, quer do apoio à reforma progressiva que já tínhamos, vai ter uma execução muito mais elevada por causa do efeito muito forte que a pandemia está a ter e que vai ter consequências económicas e financeiras no primeiro trimestre muito elevadas. Queria salientar que, mais uma vez, neste âmbito, que o Governo, no apoio às empresas para a manutenção dos postos de trabalho, não hesitará em continuar a fazer os apoios que forem necessários, porque a manutenção do emprego e da capacidade das empresas, produtiva das empresas, é absolutamente social, não só por questões sociais, mas para colocar o país em posição de recuperar rapidamente, uma vez terminada a pandemia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. A palavra novamente à Sra. Deputada Cecília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o que eu sei é que destes 22 mil milhões de euros, o que é certo é que aqui numa pequena conversa já percebemos que 2.500 milhões de euros não tinham existido e que mais ou menos 500 no layoff também não existiram. Portanto, só aqui numa pequena conversa já há 3 mil milhões de euros de apoios que na realidade não chegaram às empresas em 2020. E, portanto, eu sugeria que o Ministério das Finanças e da Economia se pudessem sentar e fazer um pequeno quadro, que é para nós não termos que estar sempre aqui nesta odisseia dos números que não batem certo, que até porque nós estamos a falar de empresas que estão com muitas dificuldades. E eu quero que perceba uma coisa, Sr. Ministro, eu sei que nunca vai haver um governo que por artes mágicas consiga anular todos os efeitos danosos da pandemia na economia, mas acho que é possível pelo menos não enganar as empresas e não andar a vender, a dizer que os apoios são estes e depois na realidade são apenas estes. Acho que isto pelo menos é possível e é um sinal de respeito. Eu, já agora, e continuando na execução e nos tetos, o senhor, na realidade o que aconteceu, havia um teto, o orçamento inicial tinha um teto de conta consolidada da Administração Central e Segurança Social, portanto tiro a Administração Local e Regional, tinha um teto total de despesa de 83.500 milhões de euros, o retificativo aumentou para 87 mil e acabou-se abaixo da previsão inicial, acabou-se com 82.899 milhões de euros. Pronto. E eu fui tentar perceber onde era isto, porque de facto o Sr. Ministro tem razão. Há alguns tetos que até foram ultrapassados em algumas dotações. Portanto, convém perceber o que é que ficou abaixo. E o Sr. Ministro já explicou aqui algumas das despesas que ficaram abaixo e algumas das despesas que até ficaram acima do que era previsto. Há uma despesa em particular que eu quero que me explique, porque aquilo que eu percebi, quer no orçamento inicial, quer sobretudo no suplementar, é que ela estava diretamente relacionada com apoios à retoma, que é a despesa em subsídios. No orçamento inicial ela era de 1.440 milhões de euros, no orçamento suplementar passou para 2.184 milhões de euros e acabou por ficar apenas em 1.254 milhões de euros. Na altura isto tinha relação com os apoios à retoma e por isso é que praticamente duplicava no orçamento suplementar. Eu gostava que me explicasse o que é que aconteceu, porque é que ela aumentou tanto e porque é que afinal ficou aquém. O que é que afinal é isto, subsídios? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Ainda dispõe de tempo. O Sr. Ministro para responder. Faz tempo. O Ministro tem 2 minutos, mas a Sra. Deputada ainda tem, portanto... Aqui na questão dos incentivos à normalização, que é os tais incentivos para apoiar os custos de trabalho das empresas, é uma questão relevante que colocou. Eu queria só dar nota que esse foi um incentivo cujo a adesão e a execução foi muito acima até do que estava esperado. Não teve toda a execução em 2020, por uma razão que vou-lhe explicar. Ou seja, isso, vou-lhe explicar... Sim, vou dar um enquadramento de incentivo à normalização. Para além de suportar os custos do trabalho não utilizado, da paragem da atividade dos trabalhadores não estarem a trabalhar, que é o layoff e a retoma progressiva, nós temos uma outra medida, que era o incentivo à normalização. O incentivo à normalização era numa fase das empresas que queriam sair da fase de layoff. E aí dizíamos às empresas que... Sim, é exatamente esse, eu já lhes vou explicar. Agora, nesse incentivo, 297 milhões de euros, e para enquadramento geral, para quem não tenha... O Governo fazia, dizia assim, mesmo para os trabalhadores que estejam a trabalhar, o Governo ajuda naqueles setores mais atingidos, um apoio adicional a financiar até o trabalho dos trabalhadores que estão a trabalhar, não estão parados, não estão em casa. E para suportar também esses custos, para ajudar também algumas empresas a sair da fase de layoff e a irem para a atividade. E nesse apoio ficou bastante acima do que tinha inicialmente esperado, mas o IFP e o Governo, na altura, decidiram, porque havia uma condição importante nesse apoio, era as empresas estavam obrigadas a manter os postos de trabalho por 6 meses. Acontece que esse apoio entrou em execução em agosto. Portanto, os 6 meses, no melhor das hipóteses, vão vigorar até janeiro. Portanto, a segunda tranche, que só vai ser executada em fevereiro. No conjunto, o custo deste apoio ficou mais alto do que estávamos à espera. Porque as empresas optaram, e também para ser transparente, a retoma progressiva ficou abaixo do que esperávamos, porque as empresas optaram mais por este apoio e menos pela retoma progressiva. E, portanto, ao terem aderido mais a este apoio, mas como este apoio, a segunda tranche só podia ser suportada, que eram 2 salários mínimos que eram dados às empresas, o segundo pagamento de um salário mínimo só podia ser dado depois da verificação da manutenção do emprego por parte de 6 meses, o IFP optou por, só depois de garantir isso,
de garantir que as empresas tinham mantido os postos de trabalho, é que se pagava a segunda tranche, que é que está a acontecer agora. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não tem tempo para responder, mas a Sra. Deputada tem para perguntar. Mas pode responder depois, porque há aqui, eu sei do que é que me está a falar. O que me está a falar é que isto tem a ver com o apoio à retoma progressiva, vulgo o layoff complicado para facilitar, e o incentivo extraordinário à normalização. O que é? É o layoff complicado, que é o substitutivo do layoff quando saímos do confinamento, e o incentivo extraordinário à normalização, que era o pagamento de um salário por trabalhador às empresas, de 2 salários por trabalhador às empresas, para que elas voltassem. O que eu não percebo é porque eu nesta rúbrica de subsídios encontro uma diferença de 1.000 milhões de euros que ficaram para o executar. Mas neste papel que o Sr. Ministro nos entregou agora, em relação ao incentivo extraordinário à normalização de que falou, previa gastar 297 milhões e gastou de facto 297 milhões, é isto que me diz aqui, e no layoff simplificado mais o layoff complicado, previa 1.110 milhões e ficou-se por 982. Portanto, a diferença não bate certo. Há aqui uma diferença de cerca de 800 milhões de euros que eu continuo sem compreender. Muito obrigada. Obrigado.